Olá, eu sou a Cris e você está no canal Leio Tudo Que Gosto. Hoje eu venho conversar com vocês sobre o livro A Cidade dos Amaldiçoados, ou como eu gosto de falar, a história das crianças de peruquinha. Então, vem comigo. Pessoal, A Cidade dos Amaldiçoados é esse livro que vocês estão vendo aqui, do John Wyndham, e é publicado pela editora Diário Macabro. Faz parte do que a Diário Macabro vem chamando de combo John Carpenter. Porque, normalmente, quem se interessa pela Cidade dos Amaldiçoados se interessa pelo Enigma de Outro Mundo, que eu também tenho. Ambos foram presentes que eu ganhei e tô aqui mostrando para vocês que eu amei ambos presentes. A Cidade dos Amaldiçoados eu li agora, em 2024, e o Enigma de Outro Mundo, coincidentemente, não foi nada organizado. O Enigma de Outro Mundo eu li em 2023, no início do ano, ambos no início do ano. Bons livros de ficção científica / terror, terror de ficção científica. Eu acho que o Enigma de Outro Mundo dá um pouquinho mais de medo. Não sei. Bom, John Carpenter fez filme, então, sobre os dois. A versão do John Carpenter da Cidade dos Amaldiçoados não é a única. Existe uma versão da década de 50, se eu não estou enganada, ou 60. Assisti também. Ambas adaptações desse livro estão ok, gostei de ambas as adaptações. A do John Carpenter tem o Christopher Reeve no papel bem importante, então eu me lembro muito bem do Christopher Reeve no personagem adaptado aqui deste livro. E eu acho que é bem fácil de encontrar as duas versões, para quem tiver interesse. Mas, claro, sempre fica a dica para que vocês leiam também. Eu vou comentar, tá, gente? Não vou falar muito da história em si. Eu vou comentar, e principalmente do que me incomodou um pouquinho da história, tá? Bom, acho que vocês já sabem, principalmente em virtude do filme, ele fez bastante sucesso no início da década de 90. Eu acho que ele é de 1990, se eu não estou enganada, tá? Fez bastante sucesso, passava na TV aberta, eu assisti na TV aberta, e eu acho também que muito do sucesso deu-se em virtude de ter o Christopher Reeve no elenco. Tem o Christopher Reeve e tem aquela atriz, é bem famosa, eu esqueci o nome dela, vou deixar o nome dela aqui. E o Christopher Reeve e grande elenco, não é? Bom, mas o livro em si, que é bem parecido com o filme, não vou negar, ele é da década de 50. Esta edição da Diário Macabro é a única edição do Brasil. Está muito boa. Então, em relação ao livro em si, gente, confiem, é uma edição excelente. Da Diário Macabro é capa dura. Eu estava olhando aqui no site, estou com o site aberto aqui, o site da Diário Macabro. A gente não consegue comprar fora do site, a não ser que seja, claro, algum sebo virtual, mas a gente só compra pelo site, não compra na Amazon. E tem o combo. Aí você comprando o combo, o livro do Enigma de Outro Mundo sai com R$10 de desconto, eu acho. Sai com algum desconto, tá? Mas ele tá, A Cidade dos Amaldiçoados, por R$59,90. Agora, com o combo, ele cai, os dois caem um pouquinho de preço. Bom, este livro, então, foi lançado pela Diário Macabro com uma excelente tradução, e eu vou falar o nome do tradutor porque vale muito a pena. Vocês sabem que eu gosto muito de valorizar o trabalho de um bom tradutor, e é o Alcebiades Diniz Miguel, também estudioso da área. Isso é bem legal dessas editoras. Essas editoras menores, elas têm muito desse tipo de cuidado. Elas não pegam simplesmente uma pessoa que sabe muito bem inglês. Não, além da pessoa saber muito bem inglês, ela tem que saber do que ela está falando. E aqui a gente percebe muito isso. As notas do tradutor são notas históricas, são notas para nos situar no período histórico do livro, né? Deixa eu ver, olha. Por exemplo, abri uma página aleatória aqui e já achei uma notinha. A Batalha da Segunda Guerra Mundial. Em primeiro lugar, a Batalha da Normandia, que iniciou bem-sucedida invasão na Europa Ocidental, então ocupado pelos alemães. Depois, a Batalha das Ardenas. Vê, olha que nota grande. Começa numa página e termina na outra. Então, assim, são notas muito bem feitas, muito oportunas, do jeito que eu gosto, que é ao longo do texto, para nos situar historicamente. Então, sobre isso, sim, a gente não tem o que falar.
Tem uma introdução muito boa, né? Um prefácio muito bom. Tem textos de apoio aqui no final também, um pós-fácio muito bom. E, como eu estava dizendo, é uma história que se passa depois das duas guerras. Isso é muito importante para a gente entender o pensamento do autor, o John Wyndham, e o momento histórico em que a humanidade se encontrava. Assim, não tem como a gente escapar disso, para que a gente possa entender melhor o que ele estava querendo dizer quando ele criou essa história, que eu chamo de As Crianças de Peruquinha, que é o seguinte, muitos de vocês já devem conhecer mais ou menos o plot, mas é o seguinte, em uma pequena cidade da Inglaterra, uma data fatídica, houve uma espécie de apagão, e todas as pessoas dessa cidade dormiram, desmaiaram, caíram ali onde elas estavam, todas as pessoas, e ficaram por mais ou menos 24 horas dormindo. Houve algumas tragédias, porque algumas pessoas estavam dirigindo, algumas pessoas estavam trabalhando em cima de caldeiras, coisas assim, então houve algumas perdas. E após 24 horas, após a investigação do governo, dos militares, ingleses, depois de 24 horas, essas pessoas voltam. Houve só um homem e sua esposa que não sofreram com isso, simplesmente porque não estavam lá. Este homem vai ser o nosso narrador, eu não me lembro o nome dele, eu sou dessas, eu não me lembro o nome de personagem nenhum. Mas ele escapa desse sono, porque eles estavam comemorando o aniversário dele, então foi na data de aniversário dele, isso que o torna meio curioso para querer escrever, ele é o nosso narrador. Então, ele é um narrador em terceira pessoa e não é um narrador onisciente. Então, ele vai contando de acordo com o que ele vai presenciando. Inclusive, tem um momento na trama que ele volta acho que ele vai para os Estados Unidos. Então, eu ia dizer que ele volta para Londres, não, ele vai para outro país. E ele nos conta o que contaram para ele. Então, é um narrador bem afastado. E ele não é o personagem principal, mas ele é um personagem bastante importante. Agora, o que acontece quando essas pessoas voltam? Passados alguns dias, a população percebe que todas as mulheres em idade fértil, todas as mulheres engravidaram. Todas as mulheres estão grávidas. Todas. Mulheres mais velhas, mulheres bem jovens. A gente está falando de meninas adolescentes. Mulheres casadas e meninas não casadas, moças noivas. Então, isso acaba causando um desconforto enorme naquela sociedade, porque muitos casais ainda que nem haviam se casado, a moça ficou grávida. Aí tem alguns homens assim bem irascíveis, que não entenderam nada, que espancaram suas mulheres. Isso é assim descrito de uma maneira bem direta. Fulano espancou a esposa. De maneira bem direta. E aí a gente vai entrar nessa conversa que eu quero falar com vocês. Não vou falar muito em si da história, mas eu quero entrar nessa conversa que é justamente sobre esse incômodo, e muito mais do que um incômodo, em relação a esse texto tão antigo. Não vou incorrer no erro de usar a minha cabeça agora de 2024 para julgar um texto da década de 50, então, assim, faz muito tempo que esse texto foi escrito, mas da mesma maneira eu posso me horrorizar com aquele pensamento daquela época. Então, em menos de 100 anos a gente mudou muito. Claro que ainda há violência, ainda há machismo, ainda há tudo isso que a gente sabe que há. Porém, isso nos horroriza muito, né? Se você for uma pessoa civilizada, isso vai te deixar bastante horrorizado. E me deixa bastante horrorizada também porque é recente. Então, é menos de 100 anos. É muito recente. Por quê? 60 mulheres de uma cidade ficam grávidas e você não tem no texto nenhum tipo de tratamento voltado para o psicológico dessas mulheres, para a religiosidade dessas mulheres. Você não conhece as mulheres muito por dentro dessas. Você não conhece. O autor, ele queria colocar as crianças de Peruquinha na história. Isso é o que eu entendo. Ele precisava colocar esses personagens. E como ele colocaria esses personagens para que eles não fossem destruídos logo na primeira página? Porque esses personagens, essas crianças, elas são filhas de extraterrestres.
né? Já estou dizendo, né? As pessoas ficam adormecidas, as mulheres engravidam de extraterrestres. A gente não sabe, não existe nenhum tipo de descrição como que isso se dá, a gente só sabe que elas dormem, acordam e aparecem grávidas. Mas são extraterrestres. Então o autor precisava colocar esses extraterrestres na história e como é que ele ia fazer, né? Então ele inventou isso. O problema é que nós temos 60 mulheres grávidas sem voz, sem fala. Ninguém foi perguntar para essas mulheres o que elas estavam sentindo. Não existiu nenhum tipo de apoio individualizado para cada uma delas. A gente sabe que eles montaram tipo um hospital de campanha, sabe? Eles montaram uma coisa só para elas irem fazer ultrassom. Na época acho que não tinha nem ultrassom, não. Raio-X, na época acho que não tinha ultrassom. Então montaram isso aí para elas. E elas iam e pronto, sabe? Você tá grávida, agora fique, permaneça grávida. Existe só um momento em que a esposa de um personagem, eu acho que ele é o principal, sabe? É um senhor, um virtuoso, um senhor que sabe de tudo, é um senhor aposentado e rico, e ele sabe de tudo. Então ele se intromete em tudo, ele está envolvido com tudo na cidade, ele conhece os militares, ele conhece os médicos, ele conhece o padre, ele conhece todo mundo. E ele tem uma esposa, e a esposa dele também fica grávida. Só que a gente fica sabendo que a esposa dele ficou grávida naturalmente, ela já estava grávida. E ele é um homem bem mais velho, ela é uma mulher bem mais jovem, então já foi assim um pequeno milagre familiar. Mas ela estava grávida também, concomitantemente, sei lá, diferença de 2 dias. Então o único momento que você vê assim a mulher tendo uma fala, um poder de fala, é quando os homens decidem convidar essa esposa para ir dar uma palavra. Eles fazem uma palestra, tipo uma palestra, dá uma palavra lá com as mulheres todas. Então reúnem todas as mulheres da cidade e essa esposa vai lá conversar, dizer: olha, nós vamos te apoiar, nós vamos apoiar vocês, nós estamos preocupadas e preocupados e vai dar tudo certo, sabe? São mulheres gerando monstros, gente. São mulheres gerando criaturas extraterrestres. Tá, eles nascem e têm aparência de crianças normais, né? Mas elas não são crianças normais, elas são ETs. E elas não têm opção de nada, elas simplesmente vão gerar essas crianças ETs. Então isso é muito incomodativo, isso é muito incomodativo. Mas é da época, né? Então incomoda, novamente, não que eu gostaria que o texto fosse com a minha cabeça de 2024, não. Me incomoda saber que naquela época era assim mesmo. Você tá grávida, agora fique e ponto final, não é? Bom, essas crianças vão nascer e elas são muito mais inteligentes do que os seres humanos, elas se desenvolvem muito mais rápido do que os seres humanos. Então, quando elas estão por volta de 8, 9 anos, elas já têm aparência de... Não, quando elas estão com 2 anos, elas já têm aparência de 8, 9, então elas crescem muito rápido, são extremamente inteligentes. E são 2 grupos, o grupo das meninas e o grupo dos meninos. E eles são como se fossem 2 organismos separados. Então, todos são muito inteligentes, mas você não precisa ensinar todas as 30 meninas e todos os 30 meninos. Eles têm pensamentos diferentes. Não precisa ensinar os 30 meninos e as 30 meninas. Basta ensinar um menino que automaticamente todos os outros vão aprender. Basta ensinar uma menina que todas as outras vão aprender. E de alguma maneira eles também têm uma forma de se comunicar mentalmente. Então eles têm esse poder mental muito mais forte, muito mais bem elaborado do que o ser humano. São seres superiores aos seres humanos. E eles vão sendo mantidos ali na cidade, né? É um fato daquela cidade. A cidade é toda muito pacata, né? E de alguma maneira isso é mantido em segredo do resto do país, só mesmo em livro, né? Bom, era a década de 50. É mantido em segredo, o governo deixa uma pessoa militar em contato. E essa pessoa, essa ligação é o narrador, sabe? É um bisbilhoteiro. Ele que mantém um contato, só que ele mantém um contato sem ele mesmo entender o que está acontecendo. Então ele só faz relatos sobre o que está acontecendo. É por isso também que a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. Essas crianças, elas vão crescendo. Elas são, como eu falei, muito mais poderosas.
E elas acabam desenvolvendo o mal como autoproteção. Porque elas percebem, já que são tão inteligentes, elas percebem que são personas não grata. Ninguém gosta delas. E elas percebem que na primeira oportunidade, se fosse possível, elas seriam destruídas. Então elas se protegem através da violência extrema, né? E aí existe esse senhor que eu falei, que ele também tem um filho, que ele é tudo, né? Ele é tudo, e ele resolve ser também professor dessas crianças. Então ele vai ensinar para essas crianças valores da sociedade inglesa, vai ensinar matemática, física e outras coisas, mas ele vai ensinar principalmente valores. Ele acredita, né, que é importante ensinar esses valores para que as crianças meio que desenvolvam uma empatia com os seres humanos. De certa forma, elas desenvolvem, só que como elas têm um pensamento muito além, elas percebem que o ser humano é empático e que elas não necessariamente são. Então, elas podem até ter um certo gostar do professor, de determinadas pessoas, não demonstram esse gostar, mas entendem que o ser humano tem essa característica, que o ser humano é empático, e sabem que esse seria o ponto fraco dos seres humanos. Bom, escrito então após 2 guerras, o autor passou por essas 2 guerras, a gente está então naquele período da Guerra Fria, então existe aquele, sabe, a gente viver assim, a flor da pele, então a sociedade vivia a flor da pele, sempre sob uma ameaça russa, né? No caso do lado inglês, americano, eles estão sempre temendo alguma coisa do lado russo, né? É a Guerra Fria. Então, isso fica muito claro na história. Então, é meio como se os humanos fossem nós outros, né? Nós aqui, desse lado aqui, americano, brasileiro, inglês, e os ETzinhos fossem o lado comunista, o lado da União Soviética. E então eles vivem com muito medo do que essas crianças possam vir a fazer. Só que aí a gente vai lendo, e eu não sei se eu falo, eu vou falar. Porque esse vídeo é mais para assim, você que já leu, depois vir e comparar com as suas ideias, o que você achou também, né? E se você não leu e não liga para spoiler, então vamos lá, né? A gente fica sabendo que essa cidadezinha não foi a única que recebeu essas crianças. Aí tem, assim, toda uma questão que hoje a gente vê como bastante xenofóbica, porque a gente fica sabendo que aconteceu isso também numa comunidade inuit, que no livro eles chamam de esquimó mesmo. E aí, os esquimós, quando nasceram aquelas crianças muito branquinhas, eles mataram todos, assim, meio que para mostrar, olha que povo bárbaro, nós ingleses não somos assim. Era o pensamento daquela época. Tem outros lugares onde isso acontece, e tem na Rússia. Na Rússia parece que são 2 comunidades. Em uma comunidade, eles tentaram destruir as crianças e não conseguiram, se eu não me engano. Mas em uma comunidade, gente, e aí também para mostrar, olha como eles são implacáveis, os russos, né? Os soviéticos, eles são implacáveis, na cabeça do autor. Ele coloca uma bomba, sem dizer nada para ninguém, eles colocam uma bomba direcionada para a cidade. E toda a cidade é devastada, incluindo os seres humanos. E aí eles conseguem dar fim. Então, quando os soviéticos perceberam que essas crianças elas podiam ser também, né, uma ameaça, uma cidade eles não tiveram não tiveram sucesso, com a outra eles decidiram eliminar por completo, inclusive os inocentes, né, inclusive os civis, os soviéticos, as pessoas inocentes. E eles conseguiram fazer isso sem que as crianças soubessem. Por quê? As crianças elas têm um poder telepático muito grande, muito bem desenvolvido. Aquilo que eu falei, você não precisa ensinar 30 crianças separadamente. Basta ensinar uma que todas aprendem, porque eles têm esse poder telepático muito grande.
Então, já na Inglaterra, elas ficaram sabendo por telepatia o que tinha acontecido com as crianças russas. E, e aí elas começam a se proteger mais ainda. E aí o livro fica muito interessante, aí entra uma parte bem bélica e a gente fica também muito à flor da pele com o que vai acontecer. Também me incomodou o fato de nunca ninguém conversar com essas crianças. Pegar e conversar o que vocês querem realmente, né? Ou, sei lá, vamos nos unir, vamos... No final ele tenta, sabe? Mas em poucas páginas, ele tenta criar um diálogo. E aí é quando uma criança fala, né? Se bem que uma falando, todos estão falando, né? Sobre esse poder que elas têm. E aí entra muito disso, realmente de poder. Nós somos superiores e é uma questão de tempo que nós dominemos o seu planeta, né? E aí fica nessa discussão e tem um final bem forte. É um final muito bom, viu? Um final muito bom. Eu achei o final do livro muito mais impactante do que no filme. O filme retrata exatamente, principalmente o filme da década de 60. Eu acho que, pelo fato dele ser da década de 60, pelo fato dele ser em preto e branco, ele dá mais um ar, assim, de coisa antiga. Eu gosto mais. E o da década de 90, ele desvirtuou um pouco o final. Então assistam para vocês verem o que eu tô falando. Mas o da década de 60 foi mais fiel mesmo. E é um final muito triste. É muito triste, muito egoísta. E ao mesmo tempo você fica pensando qual outro final teria. Não vou falar para que vocês leiam, não vou dar tanto spoiler assim, já dei um bocado de spoiler. Mas esse vídeo é realmente um comentário. Eu li já tem um mês, já tem um mês e pouquinho. Não, tem um mês. Nós estamos hoje no dia 19 de fevereiro, então faz mais ou menos um mês mesmo que eu li. E se eu viesse aqui logo em janeiro para falar, eu estaria muito mais focada em personagens, o que um disse, o que o outro não disse. Mas passado esse tempo, o que me ficou, e ficou muito forte mesmo, foi isso. A marca de um tempo, a marca de uma sociedade. E é por isso que a ficção científica é legal, né? E qualquer outro livro muito bem escrito, é um livro muito bem escrito. Mas principalmente a ficção científica, vocês sabem que eu descobri a ficção científica e agora virei, assim, super fã. Principalmente ela usa, então, da ciência, né? Para tratar de assuntos reais e muito do presente, muito do que está sendo vivido pelaquela sociedade. Então, naquele momento, eles estavam vivendo, então, um período do pós-guerra, estavam na Guerra Fria, tinham muito medo dos soviéticos. Talvez por isso as crianças sejam tão branquinhas, será? Mais um caso aí de xenofobia. As crianças são bem branquinhas, o cabelinho bem branco, bem alourado. É uma coisa dourada. Tem um parto. É o primeiro parto que o médico faz. E ele fica assim... Ele fica muito perturbado. Ele fica muito perturbado. Os olhos das crianças são dourados. Os filmes nunca conseguiram reproduzir isso. Eles colocam uma luzinha, né? Um pisca-pisca assim no olho da criança. Bem estranho. É a tecnologia, né? Mas no livro são olhos dourados. Então são bebês perfeitos. Eles tinham, né, visto lá no raio-x que eram crianças normais. Mas quando elas nascem, elas são muito branquinhas e têm o olho dourado. O médico fica muito impactado com isso. O médico tem filho, acho que foi o filho dele que nasceu. O reverendo tem, porque ele não é um padre católico, né? Ele é eu acho que ele é um pastor anglicano, então tem o filho dele, todo mundo tem seu filho. Tem um casal que não fica explícito, também provavelmente por causa da época, né? Não fica assim, não é que não fica explícito, fica muito claro, mas não é escrito que tem um casal de duas mulheres. E aí uma delas fica muito chateada que a outra está grávida, ela fica muito revoltada, como assim? Ele só fala isso, né? As duas amigas, assim, eles não queriam dizer que era um casal homoafetivo, né? Não iam dizer isso nunca naquela década. Mas aí eu fiquei tentando entender porque só uma, né? De repente uma era mais velha e só uma estava na idade fértil, né? Eu imagino que seja isso. Fiquei muito pesada, assim, de pensar nas meninas
A moça que ia se casar e que o cara menosprezou, a esposa cujo marido estava viajando. E, nossa, gente, olha essa cena. A moça desmaia, o marido estava viajando. Ah, tá, outro que também, né, não passou pelo desmaio. Ele estava viajando e tinha um trabalhador lá na frente da casa dela. Esse trabalhador caiu no meio da rua, era uma época muito fria, então ele falece por hipotermia. E aí o marido, quando volta, conclui que o cara que faleceu era amante da mulher dele. Ai, gente. Assim, confiança zero na sua companheira, sabe? Esse tipo de coisa. Isso foi... E você não vê nenhuma mulher falando sobre isso, você não vê nenhuma página sobre o que elas estão pensando, o que elas estão sentindo. É um reflexo do tempo, né? É um livro bom, gente, eu não estou falando mal, não. Eu estou falando algo, assim, que é para a gente refletir sobre livros de tempos diferentes, né? De datas diferentes. Não diria que ele é um livro datado. Eu diria que ele reflete muito bem o seu tempo. Se hoje fosse feito um outro filme, eu tenho certeza absoluta que eles dariam mais voz a essas mulheres, sabe? Tenho certeza absoluta do que elas estavam pensando, do que elas estavam sentindo. Tem mães que vão embora porque é uma cidade que tinha um galpão de estudo e tinha umas cientistas lá. E elas conseguem sair. Elas conseguem. As crianças, elas têm um poder psíquico muito grande. Então, como eles precisam, desde bebês, precisam da mãe para que eles se nutram, as mães não conseguem, sabe, se afastar e ir para outra cidade trabalhar. Não conseguem. Elas vão e aí alguma coisa, um poder faz elas voltarem. Mas algumas conseguem se desvencilhar. Aquele homem que sabe tudo descobre uma maneira de meio que despistar ou fazê-los perceber que talvez elas não fossem realmente necessárias e elas vão embora, assim. Eu também achei chocante demais. Nossa, sabe, assim, tá, você não foi nem nunca questionada na sua gravidez, aí agora você tem um filho e vai embora, assim, como assim, sabe? Assim, as mulheres são retratadas de maneira muito pífia, minha gente, nessa história, porque de novo, uma história antiga, uma história da década de 50. Bom, fica a dica para vocês de A Cidade dos Amaldiçoados, The Village of the Damned. The Village of the Damned eu acho que é o filme. Ah, não, ele tem um nomezinho bem interessante em inglês, é The Midwich Cuckoos. Ah, eu preciso falar antes de terminar o vídeo sobre esse título. The Midwich Cuckoos. Midwich é a cidade e Cuckoos é o passarinho cuco, que a gente... Acho que o cuco não existe no Brasil, né? Eu não sei se o cuco existe, mas a gente tem pássaros que são assim, que eles botam seus ovos em ninhos de passarinhos de outra espécie. E aí o passarinho de outra espécie cria, né? Esse filhotinho, alimenta. Tem fotos bem bonitinhas na internet. A mãe bem pequenininha de uma espécie e o filhotão bem grande, ela alimentando, né? Já que veio para ela cuida. Então, esse é o título original em inglês, The Midwich Cuckoos. Eu gosto muito desse título, eu acho que tem tudo a ver. A tradução, então, do Alcebiades, editora Diário Macabro, capa dura, página bege, letra grandona, super confortável. Tem até ilustrações, olha aqui, uma mãe com o seu bebê de peruquinha. Eu falo de peruquinha porque nos filmes, minha gente, as crianças são horrorosas nos filmes. Eles botam uma peruquinha muito mal feita. Ah, tem uma parte muito interessante disso aqui, é quando ele descobre que você faz com uma e as outras todas aprendem. É um joguinho, aqueles joguinhos japoneses, é uma caixinha japonesa, que tem um jeito certinho de conseguir abrir. E aí ele coloca um doce e ensina para uma criança, depois ele oferece a caixinha para outra criança e ela já sabe abrir. É bem legal, é quando ele aprende, é um capítulo bem, bem instigante. Não vou mostrar todas as imagens aqui para não dar tanto spoiler. Só mais uma. Só uma casa. Então, muito obrigada por me assistirem até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!